Olá, gente, bom dia. Bom, na nossa aula de hoje, nós vamos começar o estudo a respeito desses micro-organismos, né, falados nas aulas anteriores. E só para a gente relembrar um pouquinho, né, e fazer uma breve introdução, a gente viu que a microbiologia, né, é o estudo dos organismos microscópicos, que são aqueles só vistos com o auxílio de um microscópio, né? E aonde a gente vai olhar nesse microscópio o que desses micro-organismos? Principalmente a sua morfologia, né? O seu formato, as suas características. Além disso, a microbiologia ela também vai estudar as atividades desses micro-organismos. E quando a gente fala de atividades dos micro-organismos, a gente vai estar falando sobre qual é a forma de reprodução que esses organismos microscópios utilizam para se multiplicar, como é a sua fisiologia, o funcionamento, né, do seu organismo, como é o seu metabolismo, tá? E aí tudo isso, né, desde o estudo dessas características de formato, de morfologia, até a questão da reprodução, fisiologia, vai nos ajudar a identificar, né, esses indivíduos microscópicos, tá? A gente vai falar também da distribuição desses organismos microscópios, né? As relações que eles podem exercer com outros seres vivos, né, principalmente animais e seres humanos. A gente vai ver que essa relação, ela pode ser tanto benéfica quanto maléfica, prejudicial, provocar doenças, né, no homem, nos animais, tá? E até mesmo no meio ambiente, tá? Elas podem viver ali no meio ambiente de forma positiva, tá? Ou muitas vezes provocando alterações negativas, tá? E aí, gente, quando nós falamos de micro-organismos, né, organismos microscópios, geralmente, né, o que vem na cabeça da gente? Quem vem na cabeça, né? E se não vem, deverá vir a partir de agora. Então, quem que vem na nossa cabeça? Os vírus, né? Está sendo muito falado ultimamente dentro dessa pandemia, né, o coronavírus. As bactérias também muito envolvidas no surgimento de doenças, tanto no homem quanto nos animais. E os fungos, tá? Então, são os principais aí organismos microscópicos que vêm na cabeça quando a gente fala de micro-organismo, tá? Bom, então, a microbiologia, ela vai tratar desses organismos microscópicos, tá? E, gente, esses organismos microscópicos, eles, na sua totalidade, eles serão organismos unicelulares, tá? O que seriam os organismos unicelulares? São aqueles que todo o processo vital, né, que vai acontecer para manutenção da vida, vai acontecer a partir de uma única célula. Então, vai ser uma única célula que rege todas as atividades daquele micro-organismo, tá? Então, a célula, essa única célula, ela vai ser a unidade básica da vida. Tudo para que esses micro-organismos sobrevivam vai acontecer a partir de uma única célula. Ao contrário de nós, né, seres humanos e dos animais, que nós somos multicelulares, pluricelulares. Então, os processos vitais acontecem por meio de milhões e milhões de células, né? Bom, então aqui mais uma vez, né, demonstrando os organismos unicelulares. Então, a gente tem as bactérias, as algas unicelulares, protozoários e fungos, tá? Então, os principais. Então, a gente consegue perceber que são constituídos, né, por uma única célula. E aqui, gente, eu resolvi colocar essa figura, né, de novo, porque lá na histologia eu lembro que eu coloquei para vocês, a gente até fez o desenho, né, vocês, em algumas turmas eu passei um trabalhinho a respeito disso, para fazer uma comparação entre as células eucariontes e as células procariontes, né?
Então, dá pra gente ver nitidamente a diferença entre as duas, né? Então, a gente comentou que as células eucariontes são células complexas, com muitas organelas, compartimentalizada, né? E é o tipo de célula que representa nós, seres humanos, os animais, né? E também, gente, os fungos e os protozoários, eles também apresentam células eucariontes, tá? E as células procariotas, a gente viu que são células primitivas, bem simples, em comparação com as eucariotas, né? E elas representam as bactérias, tá? Então, as bactérias, elas apresentam células do tipo procariotas, tá? Então, não esqueçam, fungos e protozoários são eucariontes, tá? Assim como nós, seres humanos e os animais. E as bactérias são constituídas por células procariotas, tá? Bom, qual que é a distribuição desses micro-organismos na natureza? Eles estão, gente, distribuídos em todos os lugares que a gente pode imaginar, tá? E mas eles vão estar mais presentes, né? Aonde eles vão encontrar o quê? O que eles precisam para sobreviver, né? Assim como todo mundo precisa, alimentos, tá? A umidade, temperatura adequada, para quê? Para que eles possam crescer e se multiplicar, tá? Então, eles vão estar distribuídos por todas as partes, mas principalmente nos lugares onde eles encontram condições de vida adequada, tá? Então, olha lá, eles vão estar no ar que a gente respira, né? Vi de exemplo aí o Covid-19, ele tá aí no ar, né? Nos alimentos que ingerimos, então a gente vai ver que existem muitas doenças provocadas por micro-organismos presentes em alimentos, né? Eles vão estar presentes nos alimentos. Na superfície do nosso corpo, muitas vezes, tá, gente? Esses micro-organismos estão, por exemplo, na nossa cavidade nasal, na cavidade oral, e eles na pele, na superfície da pele, e eles vivem ali de forma que a gente fala comensal. O que que é isso? Sem prejudicar o nosso organismo, tá? Pelo contrário, muitas vezes eles até nos beneficiam, né? Por exemplo, bactérias que vivem lá no intestino, que nós chamamos de flora intestinal, né? Composta por bactérias que a gente fala benéficas. Elas estão ali e elas auxiliam tanto no processo de digestão dos alimentos, como também na absorção de nutrientes, tá? Então, elas vão poder viver ali em determinadas partes do nosso corpo de forma boa, tá? Existem algumas que acabam prejudicando e provocando doenças, ok? Bom, então agora, gente, nós vamos começar o estudo desses micro-organismos e vamos começar pelas bactérias, tá? Então, a gente vai falar agora, né, a partir de agora, sobre bactérias. E vamos começar a falar sobre a sua morfologia, né? Sobre a sua estrutura, né? Qual que é o seu formato, né? O que vai estar presente nessa célula de estrutura. Então, a gente vai começar por essa parte, tá? E aí, eu faço uma pergunta para vocês. Por que será que é importante, né? Principalmente dentro da medicina veterinária, a gente fazer esse estudo? Por exemplo, vamos conhecer o formato das principais bactérias, né, sua morfologia, suas características. Por que isso se torna importante? Porque, gente, a gente precisa, por exemplo, se existe um animal, né, apresentando sintomas, e essa sintomatologia, ela é de origem de uma doença bacteriana, tá? Para a gente tratar esse animal, a gente precisa saber qual bactéria está provocando, né, essa patologia, essa doença. E um dos mecanismos, né, a gente isolar essa bactéria, né, levar para o laboratório, analisar microscopicamente para a gente identificar, né, ela tem tal formato, ela está se arranjando dessa forma,
Ah, então a gente já pode classificá-la dentro do grupo de bactérias X, tá? E assim sucessivamente, a gente vai, né, encontrando critérios para descobrir qual é o tipo de bactéria que está provocando aquela doença para que a gente possa tratar, tá? Então, por isso que é muito importante a gente conseguir fazer essa identificação, tá? E para a gente identificar, a gente precisa conhecer as principais características. Bom, entre as principais características das células bacterianas, tá, gente, vai estar a dimensão, o tamanho, o formato, a estrutura e o arranjo dessas células, tá? O que seria essa questão de arranjo? A gente vai ver que, geralmente, as bactérias, né, elas andam em grupos, tá? Na maioria das vezes, elas vão estar grudadinhas com outra célula bacteriana, tá? E aí, esse agrupamento a gente chama de arranjo, tá? Então, a gente vai falar disso um pouquinho mais lá na frente. Bom, então, tudo isso está relacionado para a questão da morfologia, tá? Então, gente, as bactérias, elas podem apresentar as seguintes formas. Elas podem ter um formato esférico, arredondadinho, tá? Elas podem ter um formato um pouquinho mais cilíndrico, tá? Mais ovalzinho. Pode ter ou também a gente chama de bastonete, que ela parece um bastãozinho, ou espiralada, tá? Esses são os principais formatos das células bacterianas. Então, vamos ver como que vai ser esses. Então, ó, aqui nessa figura, né, a gente vê os formatos, né? Então, esse primeiro aqui é o esférico, que é uma bolinha mesmo. E aí, gente, dentro da microbiologia, a gente usualmente chama o formato esférico da célula bacteriana de cocos, tá? Por isso que aqui embaixo está escrito cocos, é o formato esférico. Aí a gente vê aqui, ó, o formato bacilar, né, o cilíndrico, que a gente vê que ele é compridinho, tá? Esse formato vibrião, tá, gente, ele não é muito comum, não. Ele é um bacillus tortinho, ó, tá? Ele tem, assim, um formato côncavo, tá? Que a gente chama de vibrião. E o formato espiral, que parece uma espiral de livro, tá? Então, ele é todo tortuoso, tá? Então, esses são os três principais formatos. Em questão ao arranjo, né, o agrupamento. Então, geralmente, gente, as bactérias em formatos de cocos, que são as esféricas, na grande maioria das vezes, elas vão estar presentes em arranjos, em agrupamentos de células, tá? As células em formato de bastonetes, que é aquelas compridinhas, na micro elas são chamadas de bacilos, como está na figura anterior, tá? E aí, nesse caso, elas podem ser encontradas isoladas, geralmente elas estão mais isoladas, mas também a gente pode encontrá-las, identificá-las aos pares, tá? Então, a gente pode encontrar duas células unidas, a gente chama de diplobacilos, ou elas podem estar até em cadeias, vários grupinhos de bacilos, que a gente chama de streptobacilos, tá? As bactérias espiraladas, geralmente elas estão, gente, isoladas. Na verdade, elas são predominantemente isoladas, a gente nunca vai vê-las em agrupamentos, tá? Em questão ao tamanho, o tamanho, gente, das bactérias, ele é a unidade de medida utilizada, né, para dimensionar o tamanho, é o micrômetro, tá? Que a gente já viu, né, lá na microbiologia, que é representado pela milésima parte do milímetro, tá? Então, é só visto mesmo com o auxílio do microscópio. E aí, as bactérias mais frequentemente estudadas, elas vão medir aproximadamente de 0,5 a 1 micrômetro, tá? Por 2 a 5 micrômetros de comprimento, tá? Então, a unidade de medida é o micrômetro. Bom, então aqui a gente tem, tá, gente, uma figura ilustrativa que vocês já viram, né, que é de uma célula bacteriana típica, tá?
Então, a gente viu que é uma célula do tipo procarionte, né, que tem como principal característica seu material genético, que é essa estrutura no centro, não é separado do restante da célula por uma membrana, tá? Aí a gente nota aí o citoplasma é bem mais pobre em organelas, né? Existem algumas estruturas externas também, que eu vou comentar com vocês um pouquinho mais lá na frente, tá? A gente denomina de diplococos, elas sempre vão estar arranjadas em duplas, tá? Existem outros grupos que elas se dividem no mesmo plano também, tá? Horizontal, só que não tem esse mesmo arranjo duplo, tá? Elas vão formando cadeias, parecendo um colar de pérolas, que é o que nós chamamos e classificamos esse arranjo em Streptococcus. E, ó, na letra D é o Staphylococcus. Então, a gente vê, ó, que ela usa mais de 2 planos de divisão de forma irregular, né? Formando aí um cachinho de uva, tá? Porque o cacho de uva, ele não tem uma organização, né, de planos bem definida, tá? Por isso que a gente associa. Então, aqui, ó, outro desenho, ó, mostrando os planos de divisão, né, dos diplococos, streptococcus, dos tetracocos. E aí, por último, gente, tem um arranjo que é chamado de sarcina, tá? Onde as células se dividem em 3 planos de divisão, tá? Só que é num padrão regular, então se vocês olharem na figura abaixo, forma um quadradinho. Então aí já quando tem esse plano, né, 3 planos e tem um arranjo regular, formando esse quadradinho, a gente classifica como um plano, um arranjo de sarcinas, tá? Bom, então nos arranjos que a gente viu, tá, gente, anteriormente, diz respeito ao formato esférico, né, de cocos. E os bacilos, a gente viu que eles podem também estar, na grande maioria das vezes, eles estão isolados, separados, mas eles podem estar em arranjos, em grupos. Então, quando eles estão aos parezinhos, tá, eles são chamados de diplobacilos, o arranjo, tá? Ou eles podem estar lado a lado, como a gente tá vendo naquela figura. E aí, esse arranjo é chamado de paliçada, então parece palitinhos de dente, um do lado do outro. Ou então, eles podem estar horizontal, formando cadeias, e aí a gente chama de streptobacilos, tá? Então, aqui, ó, a gente tem uma lâmina mostrando o arranjo de streptobacilos, então eles estão todos em cadeia. E aqui, gente, é o formato espiralado, né, que a gente viu que sempre está isolado, nunca está em arranjos, ok? Bom, então esses são as características das células bacterianas no que diz respeito à sua forma. Então, pode ser cocos, pode ter o formato cilíndrico ou bastonete, ou bacilar, que a gente fala, ou pode ter, então, o formato espiralado. E a gente viu que, geralmente, as bactérias de formato de cocos, elas estão em grupos, em arranjos. Esses arranjos, dependendo do plano de divisão, eles recebem nomes. E o formato bacilar também podem ser encontrados em grupinhos, tá? Só o espiralado que não, ok? Então, gente, por hoje a gente vai deixar, né, até aqui. Então, nas próximas aulas a gente vai falar sobre, agora relacionado às características estruturais da célula, da parede bacteriana da célula, tá? E o que isso vai ajudar a influenciar na classificação e na identificação dessas células bacterianas, ok?